Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Letrado. Tô muito feliz de estar gravando esse episódio. Contamos com a presença hoje aqui do advogado criminal, que é um fenômeno, tanto na sua área de atuação como nas redes sociais. Uma pessoa que eu já sigo há bastante tempo no Instagram e sempre me intrigou bastante os vídeos dele, sempre me deixou muito curioso para ir até o final em cada vídeo, pela forma como ele atua, a forma como ele defende os casos dele. Sérgio, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Tô realmente bastante feliz. Acho que a gente vai ter uma conversa muito enriquecedora, sensacional, assim, tanto de direito quanto a gente vai nos bastidores de tudo que acontece na justiça criminal e vamos poder falar bastante disso. Fica à vontade aí para se apresentar, por gentileza. Bem, eu queria agradecer ao Rafael pelo convite. É uma honra estar aqui no Papo Letrado para a gente poder estar aí compartilhando os desafios da advocacia e algumas perguntas polêmicas, né, que merece ser esclarecida. E vamos começar. Vamos trabalhar. Eu que mandei uma prévia ali de alguns assuntos pra ele. Falei, cara, tá muito polêmico aqui, você quer que retire alguma coisa? Ele falou, não. O advogado, ele é isso. Ele é explicar as coisas, como funciona. Então, show de bola. Sérgio, o que é o direito pra você? Por que o Sérgio, aquele menino Sérgio, lá atrás, quando tava escolhendo o que quer fazer da vida, escolheu a área criminal? A minha história com o direito, Rafael, ela começa numa sala, assistindo a televisão, e meu pai, saudoso Paulo Castro, que trabalhou mais de 20 anos na Caixa de Assistência ao Advogado do Rio de Janeiro, passando uma reportagem, eu assistindo uma violação de direito, e eu falo pro meu pai assim, se eu fosse advogado, isso não iria acontecer. E aí meu pai, com a sua sabedoria, ele fala assim, o que falta? E ele liga o disjuntor nesse momento. Na semana seguinte, eu vou até a faculdade. Eu trabalhava na área de marketing. E aí eu vou até a faculdade. Vejo como é que ia funcionar essa minha inscrição, né? O início, quando que iniciaria a faculdade, né? O curso de Direito, enfim. Pego todas as informações, faço a minha inscrição para o vestibular, passo e eu começo a me apaixonar pelo direito. Então, tudo hoje que eu tenho em termos de paixão pelo direito, pela advocacia, certo, eu dou esse crédito, entrego esse crédito ao meu saudoso pai, que é o Paulo Castro. E dentro da faculdade, eu já tenho o primeiro contato com direito penal. E o meu professor Jorge Costa, que era um defensor público excelente, uma oratória apaixonante. E aí eu percebi que o meu negócio era esse. O meu negócio era defender pessoas. O meu negócio era buscar fazer a melhor justiça ou buscar aplicar o melhor direito. Então, naquele momento, eu decido que eu vou ser um advogado criminal, atuar na área criminal, que eu ia ser um advogado criminalista. Mas então, sendo bem específico, a questão da área criminal... Ficou muito claro a questão do porquê o direito. A questão da área criminal foi por conta de quê? A área criminal se deu pelo envolvimento dentro da sala de aula e tudo aquilo que acontecia, os casos concretos, né? E a aula... Adrenalina, um pouco da adrenalina? Não é nem adrenalina, mas o direito penal, os estudantes de direito que vão estar aí nos assistindo, eles vão compreender o que eu vou falar, né? Quando você tem a aula na área civil, na área do direito do trabalho, né? O direito eleitoral, o direito, enfim, consumidor... É muito diferente quando você começa a ter uma explicação do direito penal. Porque você traz casos práticos para poder explicar e aquilo desperta em você uma atenção maior. Então, quando eu começo a assistir aquelas aulas com aquele professor que sabia o que estava fazendo, tinha uma didática perfeita, eu decido, eu vou ser um advogado criminalista. Existiu até a inspiração do professor, então, também. Exato. A forma como ele ministrava, falava... Eu já tenho uma referência. Para você ter noção, Rafa, pra você ter noção. Certo. Ele, eu lembro de uma aula muito marcante, ele começou a explicar entre o momento da ação do disparo da arma de fogo até a saída do projétil. Ele, narrando, demorou 5 minutos. Esse caminho que é... O caminho que é traçado, que é trilhado, entendeu? Até a ação e a execução.
Então, assim, você vê que, cara, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, pô, tá aí. É a área que eu quero atuar. E é óbvio, né? Com o tempo a gente vai tendo umas outras paixões, né? Você tem aí... Cara, o advogado criminalista se destaca, né? Apesar de todo o preconceito que eu venho mudando isso nas redes sociais... o advogado criminalista, ele se destaca, ele tem uma certa relevância na sociedade, porque é aquele que sofre os maiores abusos, né? Ele sofre os maiores preconceitos e não perde nunca a vontade de fazer justiça. Pô, muito maneiro, cara. Muito legal essa explicação. E aí, nessa sequência, né? Teve algum caso que marcou a sua carreira, que depois de feita a escolha... A gente tá indo cronologicamente aqui. Feita a escolha, área criminal. Agora já como profissional formado atuando. Teve algum caso que marcou a sua vida e aí você falou assim, fiz a escolha certa. Aquele caso resumiu a sua escolha. Você fiz a escolha certa lá atrás. Eu vou dividir em dois tempos. Ou em duas épocas. Ou fracionar essa fase. Lá atrás, eu acho que eu tive o último cidadão preso que entrou no meu escritório por depositário infiel, né? Que é uma dívida civil. Hoje, onde comporta a prisão desse tipo de dívida? A pensão alimentícia, né? Foi então, o seu último cliente preso. Com relação o depositário fiel, era um financiamento de veículo, e aí ele não pagou o financiamento e converteu, né, aquela dívida em prisão civil, ele foi preso. Aquilo dali mexeu muito comigo, mas não foi assim o caso que se destacou na minha vida, não. Mas aquilo pela injustiça, pela falta de compreensão, porque às vezes você prender alguém, você tem que fazer uma leitura, né, por quê? Quais são as razões de tudo aquilo ter acontecido? E você prender alguém porque não tinha condições de pagar um financiamento e as razões que isso acabou acontecendo lá atrás, né, que foi a dívida, aquilo chamou muito a minha atenção pela injustiça, pela falta de compreensão, falta de uma leitura melhor. É justamente que isso afasta um pouquinho dos juízes, né? Os promotores, né? O judiciário da sociedade. Porque eles não conseguem compreender como é que as coisas funcionam aqui fora. Sim. Né? Existe uma redoma, existe uma caixinha, existe uma prateleira que afasta completamente a sociedade, ou melhor, o judiciário da sociedade. É óbvio, a gente entende que lei é lei e deve ser cumprida, né? Mas eu costumo citar nas minhas palestras o seguinte, não sei se você tem conhecimento disso, mas existem tribos ainda indígenas que quando nascem um casal de gêmeos, escolhe um para viver. Caraca. Entendeu? Isso porque eles acreditam que a alma está dividida. Isso é uma coisa cultural. E é muito difícil de se meter nisso, porque tem toda uma cultura milenar. Uma crença, né? Aí como é que você pune um índio pelo homicídio, né? Pelo infanticídio, entendeu? Então, assim, é justamente isso que eu tô falando. O judiciário, ele tem que fazer uma compreensão, uma leitura melhor dos crimes para poder aplicá-los. Por isso que eu tenho uma tese de que os crimes a partir de 4 anos deveriam ser julgados pela sociedade, ou seja, deveriam ir para o tribunal do júri. Não só os crimes contra a vida. Os crimes que têm a pena superior a 4 anos deveriam, né, seguir pelo mesmo rito do tribunal, do júri, dos crimes contra a vida, justamente para poder a sociedade julgar, e não o juiz, que o juiz é técnico. Ele tem que cumprir a lei. Entendi. Entendeu? A sociedade não. A sociedade julga fato. O que levou ele a cometer aquele crime? Entendeu? Então, assim, lá atrás, com esse meu cliente, aquilo mexeu muito comigo. Foi ele e teve uma outra situação também, que foi uma criança de 14 anos, cara, que acabou se envolvendo, né? Entrou num carro, o carro que era roubado, e os garotos, vizinhos que roubaram o carro, ele não estava no momento que houve o roubo. E aí ele acabou sendo preso junto com os demais. E na audiência, aquilo eu chorei. E muito. O garoto chorava e olhava pra mim com um olhar de desespero, né? Uns olhos esbugalhados, né? Chorando. E aquilo me comoveu dentro da sala de audiência e eu chorei, cara. Eu chorei igual criança.
Então aquilo mexeu muito comigo. E o juiz ainda decretou ainda a prisão dele, a apreensão dele por 6 meses. Né? Graças a Deus esse garoto hoje, inclusive, fez faculdade. Ele ficou quanto tempo Ele preso? ficou 9 meses. 9 meses. Tá? Depois ficou, né, sendo assistido, enfim. Aí o garoto não tinha nada a ver com essa história. E você olhava pra ele e você, rapaz, o que você tá fazendo aqui? Não tinha perfil nenhum, cara. Nem condições emocionais e físicas para estar dentro do ambiente daquele que ele ficou. Mas foi superado, ele é outro garoto bom. E você, como advogado dele, você tinha certeza que ele não cometeu o crime? Pela palavra dele ou por todas as evidências que você colheu? Todas as evidências. E aí você vai perguntar pra mim assim, então, mas por que ele foi condenado? Por que ele ficou apreendido? O juiz, na sala de audiência, ele soltou, depois do depoimento da vítima, que realmente o depoimento da vítima foi comovente, tá? Era muito sério o que aconteceu. Os adolescentes e tinham 2 adultos, né? 2 adultos de 19 anos. E eles abordaram essa vítima no Carrefour de Niterói. E largaram essa mulher na BR com uma criança de colo, recém-nascido. Pesado. Então, assim, o crime era pesado, né? Mas individualizar a conduta de cada um é importante para que você não cometa injustiça a pretexto de fazer justiça. Entendeu? Então, por isso que a conduta deve ser analisada e individualizada. O próprio o Código Penal, né, o próprio Código Processo Penal, ele te ampara para que você possa estabelecer para cada um a conduta. Nesse caso aí, você tinha uma vítima como réu e tinha uma vítima como acusado também. Como acusado também. E aí tinha vítima dos dois lados. E aí o juiz, ele fala... não conseguiu ver isso. E o juiz fala o seguinte na audiência. A minha esposa frequenta esse mesmo mercado. E ali eu já sabia que esse garoto ia ficar apreendido. Parcialidade. E ele ficou apreendido. Teve parcialidade. Mas graças a Deus superou, enfim. Então, assim, no início da minha carreira, eu tive esses casos que você entra, né, e acaba se comovendo. Mas o que mais se destacou na minha vida profissional, em termos de atuação, que eu nunca imaginei na minha vida que fosse possível, foi um crime de furto de petróleo. Eu jamais imaginei na minha vida que era possível furtar petróleo. Isso? E esse caso cai no meu colo, com todos os holofotes, né, da mídia, e eu começo a atuar. Esse processo hoje foi anulado, foi sentenciado. Todos os meus réus que eu represento foram absolvidos, porque ele nada tem a ver com essa história. Entendeu? Então, assim, esse foi um dos grandes casos que eu atuei. Inclusive, essa sentença, esse processo, essa ação, se eu não me engano, acho que é de 2010, 2011. A sentença saiu agora em 2025. Tem 2 meses que eles foram absolvidos, entendeu? Foi uma atuação de muita técnica. Eu acabei me tornando um especialista em petróleo, de poder debater com os próprios engenheiros que estavam ali depondo. Você tem que estudar a commodity para entender do que você está falando. Exatamente. O DNA do petróleo é importante, contraprova. Ajuda na investigação. Tudo isso. Hoje você tá... Lá atrás não existia, mas hoje você tem a investigação defensiva, né? Que foi um provimento que a Ordem conseguiu, né, estabelecer, possibilitando o advogado a também investigar. Então, o advogado hoje ele tem legitimidade de investigar a investigação. E é um papel fundamental na área criminal, porque as inúmeras irregularidades e nulidades que é criado dentro da própria delegacia, da própria investigação, do próprio inquérito. Então, o advogado hoje, com as provas digitais, né, com a quebra da custódia da prova, então o advogado ele tem que entender um pouco das provas digitais, trazer um perito, ter uma boa equipe para que ele possa ter sucesso na sua advocacia. Legal. Doutor, 15 anos de um processo não é injusto com o acusado? Durante 15 anos, vamos botar que uma pessoa tem a expectativa de vida de 75 anos. 15 anos, a gente está falando de algo próximo aí de 20% da expectativa de vida dessa pessoa. Não é injusto para uma pessoa... Porque tem 2 caminhos. Ou ela vai ser condenada e culpada, ou vai ser absolvida. Mas com a pessoa que não tem culpa e está enfrentando aquilo ali, não é injusto a pessoa viver 20% da sua vida sob a agonia de não saber o resultado de um caso que ela não tem culpa? É injusto. Mas o tempo, cara, ele é muito importante, Rafael, para que a gente consiga, né, estabelecer
toda forma do contraditório, da ampla de direito, para permitir o melhor julgamento. 15 anos é muita coisa? Mas se o réu estiver solto, sem nenhum problema, apesar da agonia que é você saber que a qualquer momento você pode ter uma sentença. Você pode ter uma sentença que vai lhe encarcerar. Quantas e quantas pessoas que respondem processos já há 2, 3 anos são colocadas em liberdade e acaba tendo que voltar para a prisão porque saiu uma sentença, transitou em julgado, e aí ele não tem outra opção a não ser cumprir a sentença que foi estabelecida pelo judiciário. Então, é injusto? É injusto. Mas também nós temos que fazer uma leitura do judiciário. É compreensível no mundo que nós vivemos hoje, com 84 milhões de processos tramitando e com uma deficiência. Isso é mundo ou Brasil? 84 milhões de processos no Brasil. No Brasil. É só você dar um Google que você vai ver ali a quantidade. Então, você parar para analisar esse número e você compreende a deficiência do judiciário. O grande problema é que quando você tem a liberdade em jogo, você quer um resultado mais rápido, porque ninguém pode, né, ficar aguardando um resultado de uma ação preso. Existem crimes que tem que carcerar preventivamente, porque aquele cidadão coloca em risco a sociedade. Certo. Entendeu? Mas até isso tem que ser ponderado. Isso não pode se tornar uma regra e estabelecer ad eterno a prisão de um cidadão por 10, 15, 20 anos sem o julgamento de um processo. Entendeu? Há um excesso de prazo, ele tem que ser posto em liberdade imediatamente para que ele possa se defender e evitando assim, porque você imagina a pessoa ficar 10, 15 anos preso, quando chega no final, ele é inocentado. Quem que vai reestabelecer a dignidade daquela pessoa? Sim. Não existe, né? Eu costumo dizer, Rafael, que a liberdade, ela vale mais do que a vida. Pela simples razão, quando você perde a liberdade, você perde a vida. Claro. E quando você perde a vida, né, acabou. Você perde a liberdade, você perde a honra. Porque quando você vai preso, sua honra é posta... Então, a liberdade, o enclausuramento das pessoas dentro daquelas masmorras, né, dentro daqueles calabouços, que ninguém não pensa você que aquilo ali é uma vida fácil. Mas aí você vai ter aqueles malucos que vão estabelecer o seguinte, não quer ficar preso? É só não cometer crime. Só que você esquece que tem um monte de inocente preso. E amanhã, inclusive, pode ser você. Injustiças acontecem. Ainda mais aqui. Então, nós temos que ter cuidado com essa nossa fala. A nossa legislação é a legislação que mais encarcera, é a mais punitiva do mundo, punitivista do mundo. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com as nossas falas, porque a história já nos ensinou sobre isso. Então, se você pegar um passado recente... Tudo aquilo que foi cometido de irregularidade e ilegalidade numa investigação, hoje foi anulado pelo STF e tá todo mundo solto e tá tendo que devolver dinheiro. Entendeu? Então, regra do jogo é igual receita de bolo. Entenda isso. Não tem como fazer bolo jogando a farinha no forno. Existe uma regrinha. E o processo penal, ele é exatamente essa regra. Você tem que estabelecer as suas fases, contraditório, a ampla defesa, em sua amplitude, para que não dê errado no final. De bola. Doutor, para fechar esse tópico, e quem merece? Quem cometeu o crime? Se tratando dessa pessoa, temos uma justiça branda? A gente vê relatos aí nos jornais e tudo mais, na televisão, de pessoas que muitas vezes cometem assassinatos. Quando você vai puxar o histórico daquela pessoa, ela tem 40 passagens pela polícia. Uhum. Então, eu quero falar agora de quem merece a punição. Temos uma justiça branda para quem merece ser punido? Não. Eu não acho que a nossa justiça é branda. Eu acho que as pessoas costumam dizer o seguinte, a polícia prende e a justiça solta. Não. O problema é que muitas das vezes existem nulidades que são ultrapassadas no momento de uma investigação, que essa regrinha... Para que existe o Código Penal? Para que existe o Código Processo Penal? O Código Penal é que estabelece as penas. Sim. Ok, perfeito. Sim. Ali vai estabelecer que mataram alguém, artigo 121, começa de 6 e pode chegar a 60 agora com essa reforma, e aonde introduziu, né, como crime autônomo o homicídio, né, contra a mulher, né, dentro do parâmetro da violência doméstica. Perfeito? Sim. Então começa de 6 e pode chegar a 60.
É injusto ou é justo manter uma pessoa 60 anos presa? É pouco ou é muito manter uma pessoa presa por 60 anos? Aí nós temos que entender que no Brasil, ou em grande parte do mundo, não existe prisão perpétua. Inclusive, em alguns estados, né, em alguns países, está sendo, inclusive, revisto isso. Entendeu? Existem crimes que, pô, é difícil você introduzir aquela pessoa na sociedade outra vez? Existe. Mas nós temos por exemplo, aquele caso do motoboy em São Paulo, né? O cara, pô, matou um monte de mulheres. Existe uma questão o cara é psicopata. E aí, a pena dele tem que ser convertida para medida de segurança e o cara ficar eternamente ali dentro. Agora, nós temos que entender que encarcerar definitivamente alguém, você tem consequências. E essa legislação nossa não permite isso. Não tem pena capital, que é pena de morte, e nem prisão perpétua. Então nós temos que entender o seguinte: essa pessoa que foi presa, ela vai ter que se ressocializar. Ela tem que ser devolvida para a sociedade. Certo. Como é que você quer essa pessoa aqui de volta? Já, né, sabemos que hoje os presídios, eles é uma pós-graduação do crime. É uma faculdade. O Okay. presídio virou uma faculdade. Então você chega ali dentro, né, com um crime de estelionato e sai de lá, mesmo, já com todo o aspecto de uma organização criminosa. Estrutural, entendendo. Tudo. Inclusive tem um estado no Brasil que o juiz federal que mandou uma pessoa para o presídio federal e em razão dele ter contato, ter tido contato com um grande, né, traficante, foi instituído aquela organização criminosa naquele estado. Ele até hoje se arrepende de ter mandado aquela pessoa para aquela prisão. Tá entendendo? Então, hoje, as prisões, realmente, existe uma preocupação ela se transformou, entendeu? Numa pós-graduação para o crime. Sim. E aí, qual é a pessoa que você quer que devolva para a sociedade? Um dia vai estar todo mundo aqui fora, cara. Não tem jeito. Então, nós temos que pensar a ressocialização como modus operandi para trazer essas pessoas aqui para fora. Eles vão sair. Não tem opção. Então, apenas ser injusta, a quantidade de ser injusta, se você está satisfeito, aí você tem que aprender a votar bem. Que tudo que nós estamos falando de votação, né, tudo que nós estamos falando de pena, de legislação, isso é dentro do Congresso Nacional. Então, se você tem a ideologia de que a pena de 10 anos é pouco, então você vote na pessoa certa que compra essa sua fala, né, esse seu ideal. Mas eu não entendo que hoje as penas são brandas. Não, eu acho que... E elas são realmente cumpridas? Se elas não são brandas, se elas são justas. Porque assim, eu na função de leigo, gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Como cidadão e leigo, que não entende. Por exemplo, uma pessoa que que é condenada a 10 anos, um crime, 10, 15 anos. Aí tem uma série de atenuantes e tudo mais, e ela sai com 2 anos da cadeia. 2, 3 anos. A pena foi cumprida ou não foi cumprida? Esses atenuantes existem realmente? Qual é o... Vamos lá. As atenuantes, elas são aplicáveis até a sentença. O transitor julgado definiu a pena. E aí, depois que feito a dosimetria para aplicação, né, da sentença, certo, ela vai para uma vara de execução penal. Na vara de execução penal existe uma legislação própria, que é como aquela pessoa que foi condenada, ela vai cumprir aquela pena. E existe uma coisa estabelecida no Código, que é a progressão de regime. Então, a lei de execução, ela define de que forma isso vai ser estabelecido para aquele pena. O crime é hediondo, então ele tem que cumprir X%. O crime não é hediondo, ele tem que cumprir Y%. Entendeu? E a progressão é uma forma de ressocialização. Então você não pode tirar aquele regime daquela pessoa. Ele vai sair. Eu ainda... eu estava conversando com alguns colegas e que estabeleceu... minha opinião, né? Aí eu não sei se é de todos, mas na minha opinião, deveria acabar com o regime semiaberto e aberto. Deveria cumprir fechado por um período e depois mandar essa pessoa para a rua. Porque o regime semiaberto e o aberto não funciona. Ela não cumpre o seu papel. Entendeu? Então estabelece-se no regime fechado. Por que não cumpre? Porque, por exemplo, você não tem aqui estrutura dentro do presídio para poder cumprir com um semiaberto. A pessoa sair para trabalhar e voltar para dormir. Aí acaba estabelecendo o quê? Tornozeleira eletrônica e fica em casa. Entendi. E aí você gera o quê? Gera preocupação,
e você gera, né, mais funcionário para poder tomar conta daquele apenado que está na rua e que não impede dele cometer crime. Então a incapacidade do próprio Estado... O Estado é incapaz. Gera mais trabalho para ele mesmo. O torna mais incapaz. Mais incapaz. Porque se ele não é suficiente para fazer o mínimo, quando ele manda um monte de preso pra rua para ter que monitorar isso tudo, ele dá mais trabalho ainda para ele e aí se torna esse Estado mais incapaz ainda que a gente vê hoje. Exatamente. Então, assim, eu tenho certeza que isso iria melhorar muito o Estado, né, no momento que estabelecesse como o semiaberto e aberto, cumprimento, né, na rua. E deixava só fechado pro fechado. Ponto, acabou, resolvido. Nós não temos aqui um sistema que... Então a pessoa demoraria um pouquinho mais para ir pra rua. Perfeito. Mas quando fosse, ia de vez. Ia de vez. Porque olha que loucura, o regime fechado, cumpriu, ele sai daquele presídio e vai para um outro presídio. E aí, olha só, como é que funciona? Imagina você estar na sua casa, é uma comparação de indústria, mas é para você ter noção, Rafael, como é que a coisa funciona. Imagina você estar na sua casa, você estabeleceu ali toda o equilíbrio para poder conviver dentro do seu condomínio com seus amigos, com o porteiro, com o síndico. E aí você muda, vai para um outro lugar longe, onde você não conhece ninguém e tem que readaptar tudo. Quando você transfere alguém de um presídio fechado para um sistema semiaberto, normalmente você muda de presídio. E aí quando chega lá, ele vai ter contato com outras pessoas, novos crimes. Então, o Estado não tem competência e não tem condições, não tem estrutura para poder lidar com isso. E dentro do presídio você tem facções. Você tem os crimes voltados, que são celas voltadas para o estupro. Não pode misturar. Eu não posso misturar a facção A com B. Entendeu? Sim. Então, assim, a melhor opção é essa de você cumprir um pouco mais no fechado e depois a progressão ser cumprida 100% na rua. Ah, doutor, mas aí você vai soltar um monte de bandido. Cara, aquele que comete, ele volta. E aí, por mim, cumpria 100% da pena no fechado. Entendeu? O reincidente, no momento que ele ganha a liberdade, volta, o Estado, a sociedade dá essa oportunidade para ele de você reconstruir a sua vida. E ele volta a delinquir, aí ele tem que cumprir 100% no fechado. Entendi. Então, pra reincidência, ele ganhou o benefício. Ele ganhou o benefício. Mas se ele reincidir, aí agora é tolerância zero. 100% no fechado. Entendi. É dar oportunidade para quem merece. Entendi. É uma percepção muito diferente. Eu nunca tinha ouvido essa opinião. E assim, é bem interessante. Realmente, eu gostei bastante. Na função de leigo aqui que eu cumpro, me causou satisfação. Não, mas eu acho que é onde você soluciona um problema. Sim. Nós temos quase 1 milhão de presos hoje no Brasil, pô. Sim. Doutor, quem assiste os seus vídeos, que são um fenômeno na internet, quem assiste, pô, os números impressionam. Ficam um pouco adrenalizados com a forma que você lida com as audiências e tudo mais. Queria fazer uma pergunta pro senhor. A melhor defesa é o ataque, se tratando de representar alguém? E outra, como medir esse termômetro dentro de uma audiência? Cada vez você lida com um juiz diferente, com um promotor diferente. Existe um estudo do ser humano que está ali do outro lado? E esse termômetro seu funciona de modo a... Posso ir até aqui com esse, posso não ir? Como funciona esse termômetro? Eu acho que quem define... É uma pergunta bastante interessante, Rafael. E muito técnica, inclusive, tá? Sim. Parabéns pela pergunta. Quem define esse termômetro não sou eu. É o próprio magistrado. Ok? O limite é imposto por mim. Ele vai tocar a música. Só que eu quero saber aonde ele vai. Por quê? O destinatário da sentença não sou eu. O destinatário da sentença é aquele que está sentado no banco dos réus. Então, como eu vou permitir que o Estado não me possibilite a defesa na sua a amplitude da defesa e do contraditório, entendeu? Então assim então isso é fundamental
para que a gente possa perceber e aplicar dentro da audiência. Nós temos que entender que é o réu que vai responder por isso. Eu vou para casa e vou dormir, cara. Eu vou ficar chateado por 2 dias, 3 dias, como eu já fiquei na minha vida, né? Por uma condenação dentro do tribunal do júri, né? Que aí ele já sai realmente com a sentença definida e hoje você vai direto para a prisão. Então o resultado é dele, o resultado não é meu. Sim. Ele vai ficar com aquela lambada de 20, 30, 40 anos ali dentro. Então, como é que não brigar por ele? Então, essa relação de combate dentro da audiência vai depender muito de como vai ser conduzido. Eu vou brigar pelo meu e o Estado vai brigar pelo dele. Certo. Entendeu? Então, a minha forma combativa, ela tá ligada diretamente às minhas garantias como advogado e as garantias estabelecidas dentro de uma regra, que é uma receita de bolo. Então, quem vai definir isso não sou eu, é o juiz. Se ele passar do limite dele, eu vou intervir. A percepção é que a falsa percepção do Estado, né, o Estado juiz, o promotor de justiça, que pelo fato dele ter feito concurso, ele sabe mais do que um advogado, isso é equivocado. Não. Também não. Isso é equivocado. Tem muita gente que é bom concurseiro. Isso é equivocado. Então eu sei a regra do jogo, eu sei a minha regra e sei a regra deles. Entendi. Ok? Então há um equilíbrio ali. Então o senhor vai até o limite da luta por quem você tá junto, por quem você tá defendendo, dentro das 4 linhas que você conhece muito bem, até o ponto que não cria uma inimizade. Porque se criar uma animosidade ali, pode ser que não interfira. Não tem essa preocupação. Não tem essa preocupação. Não tem essa preocupação. Que a lei garante. Eu não tenho essa preocupação e nenhum advogado deve ter essa preocupação. O processo, ele não termina ali. O processo termina no trânsito julgado. Não é pelo fato de você criar uma animosidade que a partir dali todos os seus processos o seu cliente vai estar sentenciado. Não é isso. Existe uma regra do jogo e ela tem que ser observada. O juiz... E o juiz também está jogando nessa regra. A mesma regra. Né? Ou seja, eu vou recorrer e eu vou brigar por ele na segunda instância, eu vou brigar também nas instâncias superiores e a regra é essa. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu abro portas, eu não fecho portas, mas eu não tenho problema nenhum de entrar com o pé na porta. Porque eu tenho que defender o meu cliente. Claro. Eu fui contratado para isso. Se você quiser um advogado, se você contratar um advogado, você quer que ele brigue e lute por você. E esse é o papel da defesa. Nós não temos o aparato estatal para poder estabelecer, né, todos os meios de prova possível, Rafael. Nós hoje temos o quê? Graças a Deus, a possibilidade de investigar a investigação. Então há um provimento que nos autoriza isso hoje, a gente comunica à OAB, informa e a gente começa a investigar. Então eu tenho uma equipe de perito, eu tenho uma equipe de psicólogo, eu tenho uma equipe de jornalismo, que vai fazer com que as provas, né, que foram produzidas pela acusação sejam refutadas. É legal essa visão para quem nunca participou de um processo ou nada. Quando você contrata um advogado grande, você não está contratando um advogado, você está contratando um time. É isso aí. Um escritório com um aparato investigativo, jornalístico. É isso aí. Para atuar vai cercar de todas as formas. É exatamente isso. Muito legal. É exatamente isso. E doutor, uma outra pergunta. Qual a diferença entre mentir e criar uma defesa? Vou completar, se o senhor me permite, por gentileza. O senhor tem interesse na verdade ou o senhor tem interesse nos elementos que vão trazer o sucesso para aquela causa? Esse é uma pergunta, ela não é delicada, mas ela é mal compreendida. Ela é mal compreendida. Porque, primeiro, que quem mente não é quem mente, quem cria mentira não é o advogado. Quem conta a história não sou eu, não estava lá. Eu não participei do crime. Ok? Certo. Então a história vem para mim. Então essa verdade contada... Só um tem. Só um tem. Beleza? É o cara que está envolvido. E aí, a partir do momento que você tem conhecimento dos fatos, que você começa a buscar elementos para poder fazer uma melhor defesa. Então eu vou junto com aquilo que é narrado para mim. O segundo aspecto mas aí prevalece então, né, no caso, a melhor tese e no final você descobre que ele tá mentindo e prevaleceu a melhor tese. Se ele mentir para mim,
Eu costumo até dizer isso pra ele. Eu falei, cara, você pode mentir pra Deus, mas não pode mentir pro seu advogado. Então, com o seu cliente, você tá interessado na verdade. Eu preciso da verdade. Eu preciso sempre da verdade. E aí, eu vou buscar a melhor defesa. E a melhor defesa não é a mentira. Às vezes ele não tem opção. Cara, você vai ser condenado. Mas esses crimes que estão imputando a você... peraí, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Você cometeu esse crime. E aí você vem aquele artigozinho lá no Código Penal, que é a individualização da conduta. Cada um responde por aquilo que comete. Eu não posso imputar A o crime de B se A não participou. Entendi. Entendeu? Então a conduta ela tem que ser individualizada e cada um responder pelo crime que cometeu. Então, quando ele está dentro desses aspectos de condenação, eu vou brigar para que seja aplicado o melhor direito. E não é aplicar a melhor justiça, não. Porque aplicar justiça é subjetivo. Entendi, consegui entender a diferença. Aplicar a justiça é subjetivo, porque você é vítima e eu sou autor do fato. Para você, a visão da justiça é diferente. Você vai achar que 10 anos é pouco. E eu vou achar que 10 anos é muito. Para você, 30 anos. Temos um indivíduo que cometeu. O seu papel, então, é maximizar todos os direitos dele. É isso aí. Ainda que a condenação exista, o senhor está lá para garantir que não haverá injustiças além. Isso. A maximização dos direitos dele será pontuada. A partir daqui, é merecido, é justo. É mais ou menos nessa linha. É exatamente isso. E aí você pega a história. Se você fizer uma pesquisa... Farei várias. Depois dessa conversa aqui, farei várias. É justo você condenar alguém inocente? Não, de maneira nenhuma. A maior injustiça que existe, eu acho. Você acredita que tem gente inocente presa e condenada? Não tenho dúvida. É só pesquisar. Nós tivemos agora, recentemente, uma matéria que saiu no jornal. O cara que ficou 12 anos acusado de ter violentado uma mulher. E chegou na cadeia, passado 12 anos, descobriram que quem cometeu o crime foi o cara da cela ao lado. Bizarro, né? 12 anos. Como que repara 12 isso? anos. E foi solto, entraram com uma ação, se eu não me engano, houve a indenização e ele morreu. Ou seja, ele nem usufruiu da indenização. Não tem palavras. Você tá entendendo? Então, assim, essa é uma realidade do Estado. Sim. Por isso, quando o cliente me contrata, quando ele tá sentado do meu lado, eu faço o melhor por ele. Maneiro. Bem maneiro. Doutor, só fazendo uma curiosidade. Deixa eu pegar uma água aqui. Fica à vontade. Isso aqui é pra gente se divertir. Já viu aquele filme que tem no Netflix, Os Quatro de Nova York? Sim. Muito legal, uma injustiça muito grande que Sim. aconteceu também. Fica até a dica aí pra quem nunca assistiu. Dentro do tema que a gente tá falando de injustiça, de condenação aqui, é um filme muito emocionante que realmente não tem como não se comover. Doutor Sérgio, num país que juiz é considerado a deuses no Monte Olimpo, sentados no Monte Olimpo. Quem tiver curiosidade pode até colocar um vídeo da realidade do juiz na Suécia. Tem um vídeo muito interessante no YouTube que mostra como eles são humildes, como eles ganham salários normais, como eles vivem uma vida de pessoas que estão ali para fazer justiça e não nada além disso. Como lidar com esses egos inflados dentro de um tribunal? Não é fácil. E é justamente por essa falta de garantia que venha proteger o advogado que eu luto cada vez mais pela advocacia, tá? Lidar com a vaidade é muito difícil. Sim. Ainda mais quando você não tem um aparato legal para proteger aquele que está lutando, né, por um direito mais justo. Então, ali dentro, o que eu faço é o que há de melhor. É o meu trabalho. Lido com ele, com todo o conhecimento que eu tenho, sabendo do direito deles e do meu direito. Então, jamais vou permitir que ele ultrapasse o direito dele. E jamais vou permitir que eu ultrapasse os meus direitos. Então, eu respeito cada servidor público e exijo que cada servidor público venha me respeitar. Então, o ego, a vaidade, fica com ele. E ego e vaidade
é inerente ao ser humano. Sim. E não à instituição. Então, a justiça, ela não é a vaidade. O ser humano é vaidoso. O ser humano tem seus egos. Então, eu faço o meu trabalho. E sei do direito dele e sei do meu. Não permito que ele ultrapasse o deles e me freio e seguro. Me travo para que eu não ultrapasse os meus também. Sempre muito respeitoso. Eu tenho uma forma combativa de atuar nos meus processos, nas audiências. Eu tenho uma característica. Eu costumo até dizer que é um personagem que tá ali dentro. Eu saí, eu fico com vergonha, entendeu? Eu tenho vergonha até de tirar foto da rua. Né? Gosta de música. Gosta de aí música, o ser humano vem à tona. O ser humano vem à tona. Mas quando eu estou ali dentro, eu tenho que brigar pelos meus. Entendeu? Para que não resulte negativamente contra a minha essência. Porque pior de você ter uma sentença condenatória de um cliente seu é saber que você não fez nada. Entendeu? Então, contra o ego e contra toda a vaidade, eu exerço o meu trabalho. Atuo dessa maneira. Teve algum caso que o senhor se culpou? Não. Não. Eu sou um profissional... Olha pra trás e fala, podia ter feito alguma coisa diferente? Uma vez eu tava assistindo o programa do Jô Soares, né? E numa entrevista, ele afirma que eu não consigo assistir os meus vídeos porque eu sou muito autocrítico. E exatamente o que eu analiso quando eu vou assistir as minhas audiências. Eu não gosto de assistir as minhas audiências porque eu sempre vou ter uma percepção de que eu poderia ter feito melhor. Tá nota 9, mas... Cara, pô, mas isso é importante ter esse senso crítico. Os incomodados vão mudar o mundo. O cara que é incomodado, ele quer sempre melhorar, ele não tá satisfeito nunca. Exato. Eles que mudam. Mas eu exerço 100%, cara. 100% de tudo aquilo que eu acho que é correto naquele momento. Entendeu? Se eu deixo de praticar uma ação, é por estratégia. Se eu pratico uma ação, é por estratégia. Entendeu? Então eu me dou plenamente, completamente. É por isso que eu me estresso tanto nas audiências. E muito. Me consomem. As audiências me consomem muito. Normalmente, quando você pega uns júris assim, grandes, né? Ou casos grandes em audiência, cara, eu gosto de pelo menos ficar 24 horas, 48 horas desligado. Paro tudo e eu preciso descansar. Dá uma equilibrada. Eu preciso descansar minha mente. Legal. Doutor Sérgio, teria algum caso que o senhor não aceitaria pegar? Um caso muito pesado aqui, delicado. Um assassinato covarde, um estupro, alguma coisa nesse sentido que o senhor não aceitaria participar? Eu não vou dizer que eu não aceitaria, tá? Porque às vezes é um inocente, tá ali naquela situação, forjada, preparada, entendeu? Não sabendo da culpa. Confesso. Uma pessoa confessa. Eu tenho alguns crimes que eu tenho uma certa resistência, tá? Que é o latrocínio, que é os crimes sexuais. Mas eu já defendi crimes sexuais que eles eram inocentes. Se eu não tivesse acreditado na história, de repente eles estariam condenados. Entendeu? Então, assim, eu tenho resistências com determinados crimes. Certo. Mas não é que eu não pegue. Não é que eu não atue. Entendeu? Que o bom criminalista, ele não tá ali defendendo o crime cometido. Ele tá defendendo a pessoa. Legal isso. Que a lei seja aplicada. Porque eu faço a seguinte análise, Rafael. Aquele criminoso covarde, cruel, ele tem uma mãe, ele tem um pai. E qual a mãe, qual é o pai, por mais horrível que tenha sido o crime, deixaria de estar ao lado. Não é defender o crime que ele cometeu, mas estaria... Não é concordar. Não é concordar. Não estaria ao lado do seu filho e querendo que ele pague pelo crime que ele cometeu. Então essa visão, ela faz justamente... Ela lhe traz uma lição. Você não defende o crime que ele cometeu. Você defende, né, aquela pessoa para que ele seja imputado a ele ou
estabelecido para aquela pessoa a sentença compatível com o crime que ele cometeu. Ponto, acabou. Mais nada. E aí segue. Agora, tem crimes sexuais, o crime sexual é muito horrível, entendeu? Que envolve criança, né? Então, enfim, é uma pergunta interessante, mas eu tenho realmente alguma resistência a determinados crimes. Entendi. Doutor, no Brasil, o pobre é mais culpado que o rico? Eu acho que a sentença pesa mais por conta da falta de defesa. Eu tive um caso no meu escritório, Rafa. Esse menino, ele trabalhou no meu escritório, numa obra que eu estava fazendo. E esse menino foi preso, ele levou pela juíza 7 anos e 4 meses. Eu recorri e consegui 5 e 2 meses. Eu diminuí 1 ano e 2 meses desse menino. Esse menino, ele estava a 20 quilômetros no momento que a vítima foi roubada. Mas era pobre, preto e favelado. E as sentenças tendem a pesar mais. Porque não tinha provas de que ele estava a 20 quilômetros. Mas ele estava, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele não estava ali. Inclusive a vítima, em audiência, eu fiz a pergunta para ela, mas você reconhece ele porque você o viu na delegacia ou você o reconhece porque ele estava lá naquele momento onde apontaram a arma para sua cabeça? Ela, não, ele estava na delegacia. Mas mesmo assim ele foi condenado. Entendeu? Então, assim, infelizmente, nós temos uma sociedade muito preconceituosa. E eu luto tanto para que isso acabe, cara. Eu acho que não comporta mais a gente dividir a sociedade por cor, raça, credo, entendeu? Isso tem que ser... Nós temos que avançar. Já acabou, cara. Já acabou. Nós estamos já há 500 anos, 520 anos à frente disso tudo. Então, acho que, cara... É triste mais ouvir isso, cara. Não comporta mais, né? A gente não pode... sentar numa audiência e olhar pelo fato daquela pessoa ser favelada, morar em comunidade, ser negra, entendeu? E achar que ela cometeu. Isso é uma coisa, que assusta muito. Mas é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é estrutural no Brasil, né? Tomara que com o passar dos anos e a informação e a educação e essas injustiças, como o senhor mostra no seu trabalho, vindo à tona, através da exposição que as redes sociais deram para o ser humano individual, não mais para as redes corporativas de televisão, agora um advogado de sucesso tem total poder de mostrar todas essas injustiças que acontecem através do seu canal e toda a visibilidade que ele tem. Exato. Coisa que há muito tempo atrás ficava muito restrito a um conglomerado ali de comunicações que atuava por interesses. Que definiam, né, o que teria que ser comunicado. E isso postergou muito provavelmente esse racismo e qualquer tipo de preconceito estrutural que exista no nosso país. Exato. Eu acho que as redes sociais e os canais independentes de comunicação vieram de forma muito positiva no longo prazo para ajudar a combater isso. Tomara que tenha impacto. Não, mas está tendo mudança significativa. Hoje, né, o número de faculdade que nós temos hoje, né, a diversidade hoje que nós temos dentro da faculdade retrata muito que as coisas estão mudando. Antigamente quase você não via mulher advogada, né? Um exemplo clássico disso. Hoje a mulher dominou, tem mais advogadas do que advogados. Se você pensar isso há 50, 60... E elas são boas de oratória. Não, porra, nem fala. Eu sou fã, cara. Eu sou fã de carteirinha. Discutir com a mulher é difícil. E eu vou além. Quando eu vejo uma advogada criminalista, eu fico mais apaixonado ainda. Entendeu? Porque é uma superação maior. E eu tenho acompanhado grandes juristas, grandes advogadas, entendeu? Então, eu acredito que nós estamos evoluindo. Né? Não entro no mérito da capacidade técnica que sempre existiu. Né? Não é que elas estão mais capazes. Não é isso. Não. Houve uma evolução
E elas começaram a buscar o direito delas, e aí foram pra faculdade, vieram estudar, tiraram aquela percepção da mulher ter que ficar dentro de casa cuidando de filhos, e entrar na faculdade, e se formaram, e estão buscando a sua independência, e começaram a buscar a sua independência financeira, e começaram a buscar a sua profissão. Então, assim, isso não é só na advocacia, médicas, engenheiras, né, dentistas. Então, você vê que hoje há hoje existe uma quantidade muito maior de mulher voltada para o trabalho que tinha antigamente. Trabalho externo, né? Trabalho de rua. Sim. Entendeu? Do que tinha antigamente. Então, eu acredito também, em razão disso, que nós vamos conseguir avançar com essa criminalização desnecessária da sociedade em razão da sua cor, em razão do seu credo, em razão do seu sexo, entendeu? Então, nós avançamos muito e nós vamos equilibrar. Não vai existir mais. Eu acredito que no futuro não vai existir minorias. Tá todo mundo equilibrado. Aí eu pego aquela Seremos fala. todos chamados de sociedade. Sociedade. Aí eu pego aquela fala do Lulu Santos, né? Que toda forma de amor, né? Ela é bem-vinda. Entendeu? Então é isso. Toda forma de amor é amar. E é isso que nós temos que compreender dentro da sociedade. Entendeu? Então nós temos que ter esse equilíbrio. Essa palavrinha bonita é a solução pra tanta coisa, né? É isso. E muitas vezes a gente esquece dela. Olhar pro próximo como se fosse a sua semelhança, né? Então, uma resposta rápida. A gente pode falar que a presunção da inocência é só uma frase bonita no Brasil. Nós temos uma política de condenar. Infelizmente. Infelizmente. Já desistiu de algum caso? Não. Nunca? Nunca. Maneiro. E qual a maior hipocrisia do sistema penal brasileiro? Cara, são muitas, cara. Mas dentro da nossa conversa é achar que a cadeia ressocializa. Pronto. Definido. A cadeia é um band-aid. Ela vai parar aquele cara por um tempinho. E se bobear, nem vai parar, né? Porque dentro da cadeia ele tá magistrando tudo. É isso. É isso. Então, ou você une com o efeito de ensinar. Eu tenho um tio que é juiz, que ele fala, não, foi só uma condenaçãozinha ou uma penazinha pedagógica. É isso. Essa palavra, pedagógica. É isso que nós temos que compreender. A condenação, a pena estabelecida, é uma forma de você ensinar aquela pessoa a não cometer mais crime. E não pegar e fazer com que ela passe a entender e fazer uma pós-graduação lá dentro de outros crimes. Botar um profissional do crime muito mais capacitado. É isso. É aquela história que eu contei, né? Daquela prisão do Estado, que o juiz se arrepende até hoje de ter mandado aquela pessoa para outro Estado, porque estabeleceu uma organização criminosa naquele Estado por conta daquela prisão. Entendi. Uma pessoa que conhecia do negócio foi inserida num lugar que estava virgem. Estava virgem. E aí ele disseminou, pegou aquele lugar lá pronto para ser inserido o crime e aí... É isso. Entendeu? Doutor, conhecendo seu cliente, tá defendendo ele, como dormir à noite depois de soltar um criminoso que você sabe que vai reincidir? Como ficar com a consciência tranquila? Eu acho que a gente volta para a mesma conversa, né? A gente vai aqui, loucos correndo atrás do cachorro, correndo atrás do rabo. O crime, ele existe por uma razão. Vontade e oportunidade. Então, aquele que tem como prazer delinquir, você não tira dele se não houver, né, um trabalho com essa pessoa. E aí você responsabilizar ou se sentir responsabilizado que por acaso um dia ele vai voltar a cometer aquele crime, cara, então para tudo. Para tudo. Nós temos que mudar, né? Ou entrega tudo por índio, não entrega por índio não, também tá dando ruim. Nós temos que morrer e voltar de novo. Então, assim, eu vejo que a sociedade hoje adoeceu muito.
Rio de Janeiro é um caos. Sim. Rio de Janeiro você tem, né, facções, milícias, né, polícia, política, né, você tem várias pessoas, contravenção, você tem, pô, cara, é muita coisa que não tem nos outros estados. Então, você achar que ali, né, você vai ser... vai solucionar o problema se você não atuar ou se você ficar chateado porque você absolveu alguém e esse cara era culpado, eu acho que é muita crueldade consigo mesmo. Então, pô, eu não sinto, não sei se eu tô conseguindo ser, né, tão objetivo na minha resposta, mas eu não me sinto culpado ou não carrego comigo a culpa que não é minha. Eu faço o meu papel. Meu papel é fazer com que o Estado cumpra de forma adequada e correta a aplicação de um direito. Dali pra frente não é mais minha responsabilidade. Cara, você não tem como administrar a casa do seu vizinho, pô. Tá entendendo? Sim. Se o seu vizinho é um agressor de mulher, que culpa você tem? A única coisa que você pode fazer, que é de sua responsabilidade, ao se deparar com uma cena dessa, é você ligar pra polícia e comunicar que o fato ocorreu. Dali pra frente, qual é a culpa que você tem? Se ela saiu machucada, se ela voltou pra ele continua sendo agredido, ela continua sendo agredida, você vai se sentir culpado por este fato? Não, isso não é responsabilidade de tudo. Então, assim, o meu papel, ele é feito e exercido com maestria. Dali pra frente não é mais minha responsabilidade. Eu não tenho culpa nenhuma dele voltar a delinquir. Ah, mas você sabia que ele cometeu crime? Sim. Né? Se o juiz soltou, porque ali existia alguma nulidade. E aí a receita do bolo que nós temos que seguir foi a história que eu falei. Olha, o bolo tem que seguir uma receita. Se você jogar uma farinha no forno, não sai bolo. Se você jogar o ovo no forno, não sai bolo. Tem que existir uma ordem. É uma ordem. Cronológica. Do que acrescentar, em qual momento acrescentar, a quantidade. Exato. Porque não tem como você absolver alguém e todas as etapas foram cumpridas. A prova, a materialidade, a autoria, foi observado pelo juiz, tudo direitinho, tudo certinho, na delegacia, tudo certinho, tudo correto, né? O inquérito foi observado, tudo certinho, no juízo foi observado o contraditório uma defesa, não houve nenhuma nulidade a ser arguida no curso do processo. Cara, acabou, ele vai ser condenado. Entendeu? Então, se ele foi absolvido, a culpa não é minha. A culpa é de quem procedeu mal, e não do advogado. Entendi. Legal, resposta bem completa e assim, você... Realmente, pela primeira vez, eu tô tendo contato com a visão do advogado. Eu nunca tinha tido essas percepções. É que nem uma médica que faz um parto, acontecer alguma coisa no parto e ela fez tudo certo, ela se sentir culpada. Acho que é uma boa analogia. Infelizmente, são ônus da profissão que ela vai ter que aprender a lidar, mas ela tá seguindo os procedimentos que ela tem que fazer. E imprevistos vão acontecer, casualidades vão acontecer. Exato. Muito legal. Nunca tinha visto nunca tinha tido contato com essa visão do advogado. E é legal. Por isso que eu gosto tanto de fazer isso aqui. De conversar e aprender. Eu perguntei pro senhor se você já tinha desistido de algum caso. Agora eu vou usar a mesma palavra, porém vou mudar o sujeito. Já se arrependeu de ter defendido alguém que tentou te enganar? Eu vou te contar um caso. Essa pergunta, ela é muito interessante. Eu atuei num caso alguns anos atrás que o réu... Eu estava fazendo uma peça, era um caso complexo pra caramba, de grande repercussão nacional, demandava inúmeros requerimentos na fase, né, na resposta à acusação, que é o primeiro ato que você fala com o juiz, né, para requerer alguma coisa em termos de prova, é a resposta à acusação, que é a defesa preliminar. E aí cara, a minha resposta à acusação tinha mais de 120 páginas, entendeu? Era complexo, era muito complexo, inúmeros requerimentos. Eu já tinha feito provas extra, né? Provas técnicas, né? Com perito, ata notarial, enfim. Até de decibéis eu fiz. Então era um processo complexo.
Feito a minha resposta à acusação, eu ia protocolizar essa resposta. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. Faltava... Eu tinha até meia-noite para poder protocolizar essa petição. Certo. E aí, quando deu por volta... Aí eu saí de... Não. Eu estava em casa, né? Eu estava fazendo em casa. Isso foi até na pandemia, cara. Eu terminei, eu falei, pô, eu vou dar uma volta, que eu já tô de cabeça quente, que aí eu volto, dou uma lida de novo para poder protocolizar. E aí eu saio, eu recebo uma ligação. Pô, doutor Sérgio, eu queria falar contigo. Eu falei, sim, o que houve? Então, olha só, ele mentiu para você. Eu falei, como assim ele mentiu? Olha, ele disse que, né, a vítima teria dito isso, aquilo, outro, só que, na verdade, ele comprou um chip e do próprio chip dele, do chip que ele comprou em nome dela, ele mandou a mensagem simulando que fosse ela. E essa fala desmonta toda a tese que eu estabeleci nas 120 folhas. Faltando 1 hora para poder protocolizar o documento. Então, nesse dia, eu tive vontade de atravessar uma petição renunciando. Mas eu compreendi. É um desespero muito grande que a pessoa tenta o tempo todo encontrar qualquer motivação para sair daquela situação. E aí eu atravessei uma petição, eu encontrei uma fundamentação para poder adiar o que eu estava fazendo. Eu adiei, atravessei uma petição pedindo que fosse, né, oficiada a delegacia para poder juntar as determinadas provas que não se encontravam nos autos. E aí eu fui no presídio para conversar com ele e falei, cara, você nunca mais faça isso. Porque isso ia custar caro para você, não para mim. Então eu acho que o único caso em toda a minha carreira que eu tive problema foi esse pontual. Ah, doutor, mas poxa, isso não geraria uma consequência que iria atrair você, né, para o contexto assim, da falha da sua defesa? Não, cara, quem mentiu foi ele. Aquela frase que eu falei pra você lá atrás, cara, você vai mentir pra Deus, mas não mente pro seu advogado. Depois você paga lá o preço com Deus. Sim. Mas não pode deixar o advogado vendido nessa história. Claro. Entendeu? Então esse acho que é o único caso que eu assim, posso ressaltar em toda a minha carreira. Mas nunca me arrependi de nada. Tudo que eu fiz, que eu falei, se eu omitir, se eu não agir, foi por uma razão. E se eu agir, também foi por uma razão. Eu calculo tudo. Eu nunca entro no processo sem pensar nas consequências. E o senhor foi muito feliz quando falou que o maior prejudicado vai ser a própria pessoa. Isso. Vai ser a própria pessoa. É um trabalho que está deixando de ser bem feito, ou até vai ser revertido nas últimas horas ali por conta de uma mentira que ela mesma vai se prejudicar. Exato. O acusador, eu sofri um crime. Eu vou acusar alguém. Eu quero justiça ou vingança? Assim, é muito difícil. Ou os dois? Não é muito difícil, porque se você é vítima, você quer vingança, não só justiça. Se você é autor, você vai querer que seja aplicada a justiça. Porque por mais profundo que seja, assim, por mais horrível, hediondo que seja o crime, eu não acredito, salvo os psicopatas, que existe uma frieza, não há um arrependimento. Entendeu? Então, cara... Nos cidadãos comuns não existe arrependimento. Não, existe o arrependimento. Existe, né? O não há não é de haver, né? Arrependimento, né? Há o arrependimento. Então mudei. Há o arrependimento de haver. Então, assim, o psicopata não. O psicopata, ele tem uma cabeça diferente. O cara que gosta, né, de garotinhos, né, de garotinhas, né, o cara que, pô, atrai suas vítimas, né, tem uma coerência na escolha delas para poder praticar os seus crimes. Ele é doente, cara. Inclusive essa lei hoje, que eu não sei nem como é que tá tramitando, mas me parece que já tá, né, ao ponto de jogar pro Congresso Nacional para ser aprovada, que é a castração química, que é a coisa mais absurda do mundo.
A castração química, você tem que dividir ali o joio do trigo. Peraí, o cara que é doente, ele não precisa da ereção para poder cometer o crime. Ele comete o crime até com lápis. Sim. Porque ele vive da agressão, ele vive da violência. Aqui dentro. Não é sexual. Não tá no seu órgão sexual. Você tá entendendo? Então, a castração química vai trazer qual resultado? Aqui dentro. Na vontade da violência. Tanto que você, aquele caso, né, do motoboy, ele mordia. Ultrapassa, né? Ultrapassa os dois pilares do crime que você mencionou, que é a oportunidade. Eu já ouvi histórias de que a vítima não tinha nenhum tipo de reação e ele abandonar a vítima. Não sente prazer. Não sente prazer. Caraca, porque que tá doideira. na violência. Tá na violência. É uma questão psíquica. É uma psicopatia. Então, pra que eu vou ter uma castração química? E aquela lei para bobo ver? É uma lei eleitoreira de que não tem aplicabilidade nenhuma. Ela é facultativa, ou seja, você pode ou não ser submetido àquela coisa. O brasileiro parece que tá viciado no excesso, né? Quem fala o maior absurdo é o novo herói. Você vê Ontem nós tivemos no Congresso, né? A CPI das bets. É um circo, cara. É um circo. E nós somos os bobos. Os palhaços. Os palhaços. É isso. É a política do pão e circo. Ô Sérgio, espetacular essa conversa que a gente teve. Eu queria te pedir 2 mensagens finais. Você olhar para aquela câmera ali, focar no seu perfil, dar um conselho para os novos advogados que estão se formando, falar para essa galera qual a sua perspectiva futura da profissão e deixar uma mensagem para essa profissão tão criticada que é o advogado criminalista, por defender muitas vezes os excluídos da sociedade, que são muitas vezes os próprios malfeitores mesmo, mas que, como você muito bem defendeu aqui, o advogado, ele é uma seção à parte. Ele tá lá para maximizar o direito de fazer o papel dele. Ele não tem a ver com o crime. Deixar essas 2 mensagens finais aí, por gentileza. Bem, para a nova advocacia, vocês são fundamentais para essa nova era do direito. Estudar e acompanhar todo o avanço tecnológico vai fazer com que você se destaque. Nós temos que... Mudou muito a forma de captação de cliente hoje em dia. Então você tem redes sociais, né? Não há, né, hoje qualquer óbvio de você começar a ir para as redes sociais e começar a falar sobre direito. Isso é fundamental para essa nova geração. Entendeu? Vocês nascem já com essa tecnologia na mão. Eu já venho da bola de gude. Eu tenho bola de gude e celular. Vocês já nasceram com o celular nas mãos. Então, esse avanço tecnológico para a advocacia, para a jovem advocacia, facilitou muito, coisa que na minha época não existia. Captar cliente era muito mais difícil. E hoje, entendam definitivamente, não há mais espaço para o bom advogado. O bom advogado está deixando de existir. Vocês vão ter que superar essa advocacia boa. Vocês têm que ser o melhor. Tem que ter um diferencial. Porque o mercado está cada vez mais saturado. E a outra pergunta que você me fez, que acabou fugindo, me fala de novo aí, porque com essa questão de emoção de advocacia... A questão da criticidade em relação ao advogado criminalista. O papel hoje, só entende o papel do advogado que atua na área criminal quem precisa dele. E aí, vocês têm que entender o seguinte, eu posso afirmar, eu acredito que o Rafael também pode vir aqui afirmar que jamais irá cometer um crime de estupro, vai praticar um crime de estelionato, vai roubar, mas nós nunca vamos poder dizer que jamais iremos matar alguém. Por isso que o Código Penal, ele fala o seguinte, matar alguém e não é proibido matar. Por uma razão. Se você chegar na sua casa, tiver alguém atentando contra a vida da sua filha, da sua mãe, de um ente querido, você vai fazer de tudo para poder salvar e salvar a sua vida. E pode ser que o Ministério Público entenda isso como um excesso de legítima defesa e você responda por homicídio.
E aí você vai entender a função do advogado criminalista nessa hora. Escreveu essa frase com bisturi, né? É isso. Preciso demais, cara. É isso. Preciso demais. Eu tava ansioso pelo encerramento da frase quando você falou da questão de matar e É isso. finalizou com muita maestria. E é isso. Doutor Sérgio, muito obrigado pela participação. Foi uma honra enorme. Espero que vocês aproveitem esse episódio. Curte, compartilha, faz de tudo para essa mensagem chegar no máximo de pessoas possíveis. Valeu, galera. Fiquem com Deus.